Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, buscando a nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, rogando que ilumine todos os lares conectados conosco nesse instante. Que o teu amor possa envolver cada lar, levando saúde, paz, equilíbrio e, acima de tudo, Senhor, a esperança. Graça te damos hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, o nosso tema de hoje, o título que nós demos para ele, chama A Grande Batalha. Mas nós não estamos falando da guerra que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia, não. Existe uma batalha muito mais grave, muito mais intensa, que nós estamos participando dessa batalha. Nós somos todos soldados dela, né? E hoje nós vamos estar falando dessa grande batalha, né? Que, na verdade, nós vamos estar falando da nossa famosa reforma íntima, da nossa autotransformação e da briga que nós travamos conosco mesmo na tentativa de mudança, de melhora. Durante muitos milênios, nós lutamos contra o mundo exterior, o mundo externo. Então era briga para conquistar países, para conquistar terra, para conquistar ouro, para conquistar títulos, para conquistar posições e as brigas eram constantes. Quando foram diminuindo essas brigas entre nações, entre povos, entre regiões, começa uma batalha dentro do lar, a grande batalha, quer dizer, ela já existia, mas aí ela se foca muito mais dentro do lar e começa-se um conflito muito grande dentro da família, onde as pessoas começavam a se degradar e uma enfrentarem as outras e gerando com isso um grande atrito, onde você conseguia ser feliz em qualquer lugar, menos dentro de casa, justamente onde a gente teria para ser mais feliz com todas as pessoas que amávamos. Então, essa grande batalha estava constituída no lar. Por isso, o lar começa a se transformar e a gente vê que a maior parte das pessoas estão ficando sozinhas. E aí essa batalha, ele começa a perceber que o grande problema da vida dele não é o que está fora, mas é o que está dentro, né? Então, nós vamos perceber que existe uma guerra intensa dentro do nosso campo íntimo, aonde nós começamos a brigar conosco mesmo. Por um lado, a materialidade nos puxa, por outro, a espiritualidade. Então nós entramos dentro desse conflito gigantesco, aonde nós não sabemos realmente, muitas vezes, o que fazer e cedemos aquilo que é mais forte dentro de nós. Então, no que a gente chamaria da grande tentação, onde Jesus nos fala, no Pai Nosso, e não nos deixeis cairmos em tentação. Então, todos nós temos as nossas tentações e ficamos em constante conflito e briga conosco mesmo para não cairmos nessa tentação e muitas vezes nós nos deixamos levar e ser arrastado por ela, como se fosse uma correnteza que leva tudo, levando a gente para o buraco, como diz o outro. Mas nós colocamos aqui que o mais importante é a gente, a primeira coisa que nós temos que fazer para vencer essa grande batalha, tá certo? É que a gente possa reconhecer aonde está o problema, tá certo? Aonde está o nosso maior inimigo, Se ele está fora ou ele está dentro. Porque é muito comum você ver dizer assim, a pessoa dizer, Márcio, eu sou infeliz por causa do meu marido. Se eu tivesse um marido diferente, seria tão diferente. Então, o meu problema é o meu marido. Aí o outro fala, não, o meu problema é minha sogra. Minha sogra, nossa senhora, aquela mulher é uma praga, não sei o que e tal. Aí o outro diz, não, meu problema é meu patrão. Aí o outro diz, meu pai é o problema da minha casa, ou a minha mãe. Então você fica jogando culpa. Então, tipo assim, eu não sou feliz por causa do meu pai, não sou feliz por causa da minha mãe, não sou feliz por causa do vizinho, não sou feliz por causa do presidente da república, não sou feliz por causa do prefeito que rouba, não sou feliz por causa do governador que rouba. Enfim, nós começamos a jogar, a olhar para todos os lados, menos para onde nós deveríamos olhar.
que é para dentro de nós mesmos. Então a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer, tá certo? O nosso grande inimigo. Quem é o nosso grande inimigo? Na verdade não é ninguém, né? Nenhum desses. Essa que é a grande verdade. Nosso grande inimigo está dentro de nós. O nosso grande problema é conosco, não é com os outros. Essa é a grande verdade. E a gente, na verdade, cria essas dependências psicológicas e essas ilusões de que se a gente trocar de marido resolve. Pergunta para quem já casou 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, se resolveu, se ele arrumou um marido decente. Não arruma. O problema não é o marido, gente. O problema é você, o problema sou eu. Então, o primeiro passo para nós vencermos essa batalha é a gente focar onde está o inimigo. Imagina eu atirando, né, no inimigo que está fora, matando todo mundo, metralhando todos, e o verdadeiro inimigo seu está escondidinho dentro de você. Então, você não vai nunca conseguir combater, né, e vencer essa grande batalha, porque a maior causa de infelicidade e desgraça da nossa vida somos nós mesmos. Igual o senhor chegou para mim e disse: ô Márcio, fizeram uma macumba para mim. Eu sinto que fizeram uma macumba e eu vim aqui para o senhor que entende desse negócio tirar essa macumba de mim. E eu fui conversar com ele e descobri que, na verdade, o grande macumbeiro era ele mesmo. Eu disse: olha, a macumba que foi feito para o senhor, foi feita uma macumba? Eu falei: foi. Eu sabia que tinha uma macumba. Qual é a macumba? Eu falei: a macumba é você mesmo. Existe uma macumba que está dentro da sua geladeira, feita, e aquela macumba que ela está te matando. Mas como dentro da minha geladeira? Dentro da sua geladeira. Ué, colocar a macumba lá? Não. Foi o senhor mesmo que foi no supermercado, vai todo dia e compra e põe a macumba lá. É a cachaça, a cerveja. Seu problema é o álcool, meu amor. Não, doutor Márcio, o álcool é que me salva. Se não fosse a minha cervejinha, eu não aguentava tudo isso. Eu tomo a cerveja exatamente. Pois é, meu amigo. Todas as desgraças que têm acontecido na sua vida é por causa da cachaça. Presta atenção. A primeira esposa sua não aguentou você, te largou, né? Por causa de quê? Por causa da pinga. Você perdeu todos os empregos, por quê? Porque você chegava atrasado, porque você dá problema. Você, quando bebe, você é totalmente diferente. Eu tô falando errado? Mas como que o senhor sabe disso? Não. Eu detectei que o seu problema chama-se álcool. O senhor tem uma doença chamada alcoolismo. Então não tem macumba aí. O que existe é o álcool atrapalhando a sua vida como um todo. Não, doutor, mas não é o álcool. Falei: bom, então se você não acha que é o álcool, procura alguém que desfaça essa macumba. Vamos ver se existe alguém que faça. Então, gente, se você não detectar o problema aonde ele está, não vamos resolver, não vamos ficar jogando para macumba, jogando para não sei o quê. Isso não existe, né, gente? Entendeu? Existe macumba? Existe, mas não tem nada a ver. Eu digo, nós somos os verdadeiros macumbeiros, porque se você estiver bem, não tem macumba que te atinge, meu filho. Não existe isso, tá certo? Não tem macumba que pega uma pessoa que está bem. Essa que é a grande verdade. Agora, se você não está bem, a macumba já é você. Você é a macumba em pessoa. Dá para entender isso? Então, gente, o segundo passo que nós precisamos, depois que nós detectamos isso, é nos aceitar como nós somos. Dizer: olha, eu tenho essa doença. Minha doença, exemplo, estou falando do alcoolismo, é o alcoolismo. E eu reconheço e aceito que sou doente. Pronto. Então a aceitação é fundamental. Eu reconheço e sei que a minha fraqueza é essa. Pronto. Então isso é o segundo passo mais importante na nossa reforma íntima. É você se aceitar, né? E não ficar desviando, igual esse companheiro que eu falava para ele que é o álcool, ele dizia que o álcool não tem nada a ver com isso. Quer dizer, então você está desfocando, aí você não consegue realmente vencer a batalha, né? Então nós precisamos não criar alta ilusão e ficar projetando fora o que na verdade está dentro, né? Então, a partir do momento que você detectou, né, aonde está seu inimigo, dentro de você, qual é seu inimigo? O álcool? Pronto. Então esse é o nosso combate, essa é a nossa batalha diária, tá certo? Vamos bater, né, em cima desse principal inimigo, fora os outros inimiguinhos que tem por aí, né? Fora os outros defeitos que a gente tem, como arrogância, prepotência, egoísmo, vaidade, uma série de outras coisinhas que isso aí nós vamos deixar para depois. Vamos matar o inimigo principal, vamos trabalhar no principal e o resto vai vir por acréscimo, né? Então, daí, diante disso, gente, o ideal é você estabelecer todos os seus pontos fracos. Isso é importante. Todos os seus defeitos, fazer uma lista, né, de todos os seus defeitos
para a gente bolar o quê? Uma estratégia de guerra. Então nós vamos fazer o quê? Um planejamento pessoal. Nós precisamos combater isso em nós. Eu sinto que nós estamos vivendo uma era em que o ser humano quer fazer o que vem na cabeça dele. Ele não tem mais noção de responsabilidade, de dever a cumprir. Gente, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso fazer. Nós temos que entender isso. Existe limite. E todas as vezes que nós burlamos esse limite, nós vamos ter que pagar caro por isso. Por isso que nós estamos vivendo essa era da depressão, da angústia, da tristeza, porque o ser humano perdeu noção de responsabilidade. Total. Entendeu? A mãe não tem noção de que ela tem que educar o seu filho. Ela joga essa responsabilidade para o pai, joga para a sogra, joga para a mãe dela, joga para qualquer um e cai fora, porque ela quer ser feliz ou ele quer ser feliz. Né? Abandona a esposa com os filhinhos e ele quer ser livre para vardear, como diz o outro, a hora que ele quiser, sair com quem ele quiser, ninguém manda nele. Interessante isso, né? Quer dizer, deixa tudo para trás e acha que vai ser feliz. Você acha que alguém vai ser feliz, gente, deixando de cumprir com as suas obrigações, né? Que são divinas, que são fundamentais? Não vamos, não adianta. É ilusão nós pensarmos assim. Né? Então nós precisamos de entender isso e bolar uma estratégia de guerra. Bom, a partir do momento que você bolou essa estratégia, né, nós vamos detectar todos os inimigos, listar eles, todos os nossos inimigos. Quais os defeitos que eu tenho que combater em mim? Egoísmo, vaidade, sabe? Eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou isso, eu sou aquilo. Enumera. Faz uma lista do que você acha que você precisa mudar. E esse ponto é crucial. Só de você reconhecer que você é orgulhoso, por exemplo, meu amigo. Agora, você não vai saber se você é orgulhoso se você não estudar. Estuda o que é orgulho. Você vai ver que orgulho é um sentimento onde você se sente superior aos outros. No que nós somos superiores aos outros? Fala para mim. É ilusão. Nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Você acha que você é melhor do que aquele presidiário que está lá no Carumbé que pegou 35 anos de cadeia? No que você é melhor? Ou no que eu sou melhor que ele? Nós somos melhores que ele. Nada. Qualquer um de nós pode estar lá. Qualquer um de nós pode matar. Qualquer um de nós tem potencial para fazer muito pior do que ele fez. Então, nós não somos melhores. Então, nós temos que trabalhar todos esses sentimentos falsos que nos levam, né, a uma visão falsa de nós mesmos. Dá para entender isso? Então, muito importante. Então, a partir desse momento que nós listamos, detectamos, nós vamos então compreender qual o principal objetivo dessa batalha. Por que eu preciso vencer essa batalha? Então, você entender o principal objetivo. Sabe qual o objetivo de toda essa batalha, principalmente? É conhecer a nós mesmos. Como disse Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Você, a partir do momento que você listou, você está se autoconhecendo. A partir do momento que você está se autoconhecendo, que você começa o combate, aí você vai ver as reações, né? Você toma essa atitude e vê a reação do que acontece. Se você tem um atrito, por exemplo, muito grande com uma pessoa qualquer, por exemplo, faz de conta que é sua sogra. Então, você vai se preparar, supondo que você vai encontrar com ela sábado, então você vai se preparar durante a semana para a hora que você encontrar com ela, você não discutir, você não agredir, você não ferir, então você tem que se preparar para essa grande batalha. Depois você vai, chega lá, você não consegue, você acaba agredindo, xingando, falando, e aí você começa a se conhecer, olha, realmente eu não consigo. Eu não consigo ir lá, então eu não posso ir visitar minha sogra todo sábado, porque eu vou me desequilibrar todo sábado. Pronto, isso é conheça-te a ti mesmo, isso é saber o seu limite. Eu preciso orar mais para ela e manter a distância, porque se eu chegar perto, eu não suporto, eu vou entrar em atrito, entende? Então esse autoconhecimento é muito importante e esse é o principal objetivo da nossa reforma íntima, da nossa grande batalha, né? É você se conhecer, saber o limite, saber o que você pode e o que você não pode. Por exemplo, você tem problema na área de alimentação, você gosta de comer além do que deve. Você vai no rodízio? Por que você vai no rodízio? Você está afim de cair na tentação mesmo? Enfiar o pé na jaca e no outro dia tá com aquele sentimento de culpa, né? De que você engordou, de que você acabou com o seu organismo, que você sobrecarregou todo o seu corpo? Então, beleza. Agora, se você tem consciência de que esse é um ponto fraco, por que você tem que ir? Né? Por que você não pede uma pizza
para você comer ela na sua casa e ainda divide ela em 4 pedaços, não é? Então, você tem que conhecer você. Esse limite é fundamental. Então, esse é o principal objetivo da batalha. E aí, nós colocamos aqui o 5º item, né? É conquistarmos a nossa verdadeira liberdade. A gente sonha tanto em ser livre, é ou não é? Uma vez eu conversando com um pacientinho que apareceu aqui no Vantuil, ele disse: doutor Márcio, ninguém manda em mim. Para o senhor ter uma ideia, com 12 anos eu saí de casa. Não obedeço pai, não obedeço mãe, não obedeço ninguém. Não obedeço patrão, não obedeço ninguém. Eu não gosto que ninguém mande em mim. Casei, a mulher queria mandar em mim, cara. Vai pensando o quê? Nunca obedeci nem pai nem mãe, agora vou querer obedecer. Eu quero ser livre. Eu quero ser igual um passarinho. Ninguém me prende em nenhuma gaiola, não. Entendeu? E eu percebi pelo hálito dele que ele estava alcoolizado. Entendeu? Eu falei: nossa, você gosta tanto de ser livre, mas você é escravo, né? Ah, escravo de quê? Eu falei: escravo da cachaça. Não, eu bebo a hora que eu quero. A cachaça não manda em mim. Falei: não manda? Aí é que tá, o grande problema é que você quer toda hora, né? E você não consegue ter controle sobre sua boca. Meu amigo, a gente fala tanto de liberdade, mas enquanto você não conseguir se livrar da cachaça, você não vai ser livre, porque você vai ser escravo do vício. Ele vai te levar aonde ele quer. Não é você quem manda em você, é o vício que manda em você. Então, nós queremos tanto, sonhamos tanto com a nossa liberdade, mas a verdadeira liberdade, gente, não é você estar solteiro, você estar livre. A verdadeira liberdade é você se libertar dos seus vícios, é você vencer a si mesmo. Ele diz que o verdadeiro vencedor é o que vence a si mesmo, não é verdade? Então, nós temos que sonhar com essa liberdade, mas a liberdade verdadeira. Bom, gente, o 7º item que nós colocamos, que é muito importante, é combater as ilusões. Principalmente a ilusão de que a gente, para ser feliz, tem que ter alguém. Essa ilusão eu sinto que é a maior que existe na Terra, alimentado por todas as músicas românticas da Terra, para acabar de lascar, né? Porque aí põe aquelas músicas e você começa a alimentar essa fantasia ridícula de que você, para ser feliz, precisa encontrar alguém, tá certo? Sabe quem que pensa assim? A Terra inteira. Todos nós caímos nessa. Na verdade, o que a gente quer é uma muleta psicológica. Isso é muleta psicológica. Achar que a nossa felicidade depende de alguém. Gente, a nossa felicidade não pode depender de homem, de mulher, de papagaio, de periquito, de nada. Ela é interna, ela não é externa. Todas as pesquisas na área da ciência da felicidade mostram isso. Que nós não vamos encontrar ela fora, ela está dentro. Ela não pode depender de uma pessoa. A gente foca e joga toda a responsabilidade, né, de ser feliz numa pessoa e você vai se decepcionar sempre, porque você idealiza, né, o ser que você idealiza para que seja o seu grande amor é você mesmo, é o alto amor que você tem que desenvolver. A partir do momento que você se ama, você não precisa que ninguém te ame, tá certo? Porque o amor é suficiente. Nós não fomos criados e programados para vivermos grudados um com o outro. Ah, mas não fala que a mulher saiu da costela de Adão. Que, meu amigo, saiu da costela de Adão, coisa de cima nenhuma. Aquilo é uma simbologia bíblica. Nós não somos um pedaço de ninguém, nós somos únicos em todo a nossa vida e a nossa existência. Então, na verdade, nós temos que acabar com essa grande ilusão. O 8º item que nós colocamos é nós refletirmos, né, buscarmos a nossa autotransformação, mas sem martírio, sem pressa, né? E termos paciência. A gente fala tanto de paciência com os outros, temos que ter paciência conosco mesmo. Então nós não podemos nos auto-violentar e achar que nós vamos virar santo da noite para o dia. Isso é importante. É devagarinho, paulatino, aceitando, trabalhando, mas não acomodando, mas sem autoviolência, sem se agredir, sem se culpar, sem se sentir um lixo, sem se sentir menor que ninguém, porque somos todos iguais, vivemos todos a grande batalha, essa que é a grande verdade. E estabelecermos as armas para essa luta, né? Nós estamos numa luta, então quais são as armas que nós devemos utilizar? A primeira delas é o trabalho. O trabalho é uma bênção. Mente vazia, oficina de Satanás. Você ficou à toa, você vai ver que vai dar zebra. Então vamos trabalhar, seja remunerado, seja trabalho voluntário.
Aliás, o voluntário é mais ainda dignificante, mas trabalhar é fundamental, chama labor-terapia. Essa é a principal arma contra as tentações, tá certo? Porque você com a mente ocupada, você não tem tempo de pensar bobagem e de fazer bobagem. O segundo item importante é a leitura diária de livros edificantes, que isso vai mudar o seu padrão vibratório. O quarto é oração e meditação. Gandhi já fala, a minha arma mais poderosa é a oração silenciosa. Então precisamos orar. O quarto item, né, é vigiar. Temos que estar o tempo todo vigiando, né, as nossas ações. Eu vou fazer isso. Será que isso é lícito? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então o tempo todo se policiando. Quinto item, disciplinar nossos atos e nosso pensamento, principalmente os nossos pensamentos e nossos desejos. É uma educação, chama educação mental. Assim como a gente tem educação intelectual, educação da inteligência emocional e de outras, né? Nós temos que fugir das tentações, principalmente as mentais, porque elas que são as piores, porque é ela que nos leva às quedas. Cuidar, né, bem do nosso corpo, na área de alimentação, fazer atividade física, porque o corpo nosso é uma veste, que na próxima encarnação nós vamos ter o reflexo daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, né? Vencer dia a dia, hora a hora. Não adianta você ficar preocupado, querendo, né, definir, né, a sua reforma. Não, ela é diária. Não adianta. Se hoje você vencer, parabéns. Hoje eu venci, amanhã não importa, né? Outra coisa é desenvolver o auto-amor. Né? Muito importante, né? Desenvolver uma atividade artística, buscando a arte como mecanismo de prazer e não buscar a animalidade como mecanismo de prazer. Vamos tentar encontrar, né, nas músicas, nas flores, nas poesias, na arte de um modo geral, aquilo que nós desejamos de verdadeiro prazer, de bem-estar, né? De sensação de plenitude, que isso é realmente o que a gente busca, né? A tal felicidade é esse estado de alma que nós precisamos adquirir. Nós ainda vamos continuar falando do assunto, nós temos um bate-papo aqui com o Alex hoje, falando sobre esse tema muito interessante, né? E algumas perguntas também, né? Mas vamos continuar juntos aí. Gente, vamos às perguntas do nosso tema de hoje. Muito interessante. Olá, meu nome é Nathalie e Márcio, eu gostaria de saber quais são as personagens da humanidade que superaram essa batalha dentro de si e que serve de exemplo para todos nós. Olha, na verdade, Nathalie, a sua pergunta é maravilhosa, né? Porque esses deveriam ser os nossos verdadeiros ídolos, né? Então, nós temos aí grandes exemplos de pessoas que venceram a batalha. Vamos pegar exemplos mais recentes, mas nós temos, por exemplo, né, um grande exemplo para todos, que é Madre Teresa de Calcutá, renunciando sua vida em prol do semelhante. Nós temos o exemplo de Gandhi, Mahatma Gandhi, que conseguiu a libertação da Índia. Nós temos o exemplo de Irmã Dulce, aqui no Brasil, inclusive já canonizada e considerada santa. Nós temos o Chico Xavier, uma dedicação extrema ao semelhante. Nós temos inúmeros exemplos, né, de pessoas que fizeram a diferença. Eu estou falando no nível de Brasil, mas no planeta inteiro nós vamos encontrar pessoas de um valor inestimável que dedicaram a sua vida ao semelhante, né? O próprio Einstein, que é um cientista, mas é um exemplo, né, a ser seguido de verdadeiro ser que vence essa batalha e nos dá o exemplo, né? Então eu fico triste de ver que muitos de nós buscamos ídolos que são ainda tão frágeis, tanto quanto nós, que são verdadeiros mau exemplos de seres humanos na sociedade e que as pessoas idolatram, né? Então é muito triste. Nós temos que realmente buscar esses grandes exemplos para que nós possamos nos espelhar neles, né? Voltando mais na história, nós temos os santos, São Benedito, nós temos Francisco de Assis, que fez uma revolução no planeta, nós temos, né, tantos e tantos outros que deixaram exemplos assim fantásticos de dedicação, né, fora os santos anônimos, que a sociedade não conhecem, mas que
a história está acabando trazendo à tona e que vai surgindo aí os verdadeiros santos da história da humanidade. Então, a sua pergunta é interessantíssima e nos deve levar a uma reflexão. Um outro grande exemplo que eu queria citar, porque no meu quarto eu tenho 2 fotos na cabeceira da minha cama que eu amo. Uma é de Jesus, que eu considero o meu grande ídolo, e a outra é de Eurípides Barçanufo, um homem extraordinário que para mim é um exemplo a ser seguido, né? Então eu tenho essas 2 figuras, né, enfeitando o meu quarto, onde eu sempre penso neles todos os dias, né? Então eu acho que nós temos que buscar, nos espelharmos nessas pessoas que realmente representam, né, o caminho, as pegadas do Cristo, indiscutível. Vamos à próxima. Meu nome é Magdiele. Márcio, como que a gente faz para superar os erros cometidos no passado? Mesmo trabalhando no bem, o remorso sempre vem na nossa mente. Eu trabalho, faço reforma íntima, continuo, mas aquele pensamento que eu fiz algo de errado sempre vem. Como que eu faço para seguir adiante? Olha, Meg, a sua pergunta é maravilhosa, né? E nós já comentamos isso no nosso bate-papo sobre a reforma íntima, porque o remorso, ele é patológico. O que é o remorso? É você relembrar a culpa, você remoer a culpa o tempo todo pensando. Então, isso é olhar para trás. E olhar para trás vira estátua de sal, como disse Jesus. Se você se você focar os seus defeitos, eles vão só crescer dentro de você. Então nós temos que olhar para frente, esquecer o ontem, não preocupar com o amanhã e focar hoje. Hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou fazer de tudo para ajudar as pessoas e para ser melhor do que eu fui. Não importa o que eu serei amanhã, não importa o que eu fui ontem. Essa é a política, essa é a maneira com que eu tenho levado a minha vida. E cada dia é uma batalha, cada dia é uma luta para que a gente não caia em tentação, para que a gente vença a gente mesmo. Então, eu tenho que vencer hoje, amanhã não importa. Então, nós temos que começar a fazer esse trabalho, né, de vigilância diária e esquecer, porque ficar pensando no passado não resolve o problema e nem a culpa, né? Eu sempre falo que chorar pelo leite derramado é ridículo. Nós temos que ir atrás de uma vaca para tirar um novo leite, porque aquele leite não volta mais, não adianta. Então, não vamos perder tempo chorando pelo leite que derramou. Nós temos que usar o nosso tempo atrás de uma nova vaca, atrás de um novo leite, e não ficar perdendo tempo com isso, né? Então, muito bacana a sua pergunta. Olá, amigos do programa Encontro com a Espiritualidade. É um prazer enorme falar novamente com vocês, após tanto tempo, e ter participado também desse programa maravilhoso. A minha questão de hoje é a seguinte: como que nós conseguimos conciliar o conflito de quando fazemos o autodescobrimento, ou seja, você descobre algo dentro de nós, dentro de si, que causa mais dor, com a necessidade de buscar esse autoconhecimento para que a gente possa sanar essas dores. Então, como que a gente pode fazer essa conciliação? Agradeço a oportunidade, tudo de bom, que Jesus abençoe. Eu entendi, Davi. A sua pergunta é exatamente a resposta de tudo que nós já falamos, né? É o conflito que gera, é a guerra interna, né, que nós travamos conosco mesmo todos os dias. Aí você pergunta, como a gente pode fazer uma conciliação? Não dá para conciliar o bem com o mal. Essa é a grande verdade. A gente vive tentando acender uma vela para Deus, uma para o diabo, entendeu? Mas não dá certo. Essa é uma experiência pessoal. Ou nós estamos na luz ou nós estamos na treva. Não existe meio termo. O próprio Apocalipse de João fala que oxalá que tu fosses quente ou frio, como tu és morno, vomitar-te-ei. Ou seja, morno é vômito. Então não existe conciliação entre treva e luz. O que existe é uma definição. Você tem que fazer a escolha. Ou está com a luz ou está com a treva. Não tem meio termo. Esse meio termo é o que nós buscamos sempre. Você quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Não funciona. Não dá para conciliar. Entendeu? Nós precisamos ter uma postura firme
né? Ou no bem ou no mal. É simples assim. Não dá para conciliar, né, os nossos desejos inferiores com os desejos superiores. Não, hoje eu faço o desejo inferior, amanhã eu faço o superior. Depois da manhã o inferior, eu vou ficar nisso. Isso dá uma agonia violenta. E é por isso que nós vivemos em agonia, porque nós queremos conciliar, nós queremos fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. No Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque a nossa vontade é de chafurcar na animalidade, no primitivismo, em tudo aquilo que nos prende à matéria. Quando vamos nos libertar desse chiqueiro que representa a terra, né? Porque a terra, na parábola do filho pródigo, nada mais é que o chiqueiro, onde nós estamos, né? Então nós só vamos nos libertar daqui o dia que a gente realmente resolver não comer mais lavagem e sair dele. Então nós precisamos, né, parar de tentar buscar essa conciliação, Davi, porque essa conciliação não é o caminho. O caminho é único, tá certo? É o do bem e não meio termo, entendeu? Temos a alegria de ter aqui conosco o Alex, né, que é coordenador do Instituto de Esclarecimento de Família da nossa casa, está conosco há muitos anos e que está nos presenteando mais uma vez aqui, né? E para falar sobre esse assunto, né, Alex? Seja bem-vindo, né? Legal, Márcio, muito obrigado. Então vamos lá. E aí, Alex, o que você fala da grande batalha? Então, mas você estava comentando o tema e eu estava pensando sobre isso, né? Que luta. E no fundo, nós temos o mundo nos chamando e o Cristo dentro de nós, né? E nós sempre escolhemos o mundo, né? As coisas materiais, as ilusões. E o Cristo vibra dentro de nós, porque Ele é o verdadeiro amor, Ele é o que nos alimenta a nossa alma. E essa luta da reforma íntima, essa procura do melhor, que o melhor é Deus. O melhor é Deus. Só que na nossa inferioridade, nós achamos que o melhor é os bens materiais, os prazeres. E até um ponto da nossa evolução que nós vamos descobrir que o melhor é Deus. Enquanto isso, nós estamos estagiando, né, nessa pequenez nossa, nessa crise interior, porque no fundo o que nós queremos é caminhar para o melhor. Agora, você falando, eu lembrei de uma coisa assim, interessante, Alex, porque cada estágio da nossa vida, né, você tem maior ou menor facilidade em lidar com essa batalha interna, né? Quando você está... cada idade, Alex, que a gente vive, a gente enfrenta de uma forma essa batalha, né? Por exemplo, uma coisa é você adolescente, né? Uma coisa é você criança, a maneira de se olhar, outra coisa é adolescente, outra coisa é quando você está maduro, constituindo a sua família, outra coisa é quando você entra na terceira idade. Então a gente pensa assim, eu já venci essa batalha. Você venceu agora e depois, né? Então, são estágios que nós precisamos estar constantemente. Quando a gente pensa que já está tudo certo, está tudo errado. Aí, ou seja, começa tudo de novo. Né? Começa tudo de novo, né? Esses entraves, né? E são vários entraves aí que acabam nos atrapalhando. E eu vejo que a gente tem um grande privilégio, mas um grande privilégio do discernimento da doutrina espírita, nos poder nos auxiliar a discernir, né? Um privilégio de servir, igual você colocou muito bem, né? Do trabalho no bem, de auxiliar. Tudo isso vai se somando e que nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque é muito claro para nós, é muito clara a lei de ação e reação, a deterioração que traz os vícios, né? Nos prejudica, tudo que nos conduz ao mal-estar, nós já conseguimos visualizar. Primeiro tem a sensação de bem-estar, mas depois ela traz o mal-estar, a depressão, a tristeza, né? Então nós somos, assim, eu vejo, nós somos privilegiados, mas não só nós, né? Deus, ele acaba, a mensagem é para todos, mas eu acho que a clareza que nós temos que aproveitar. Não adianta você ter algo claro, cristalino, né? Algo precioso e não fizer um bom uso, né? Sem aquela obsessão da cobrança doentia, sem aquela obsessão ou por fazer para demonstrar para alguém, né? Muitas vezes nós caímos na ilusão de
desenvolver as virtudes com o objetivo de aparecer, de querer mostrar que é melhor. Então, estamos indo no caminho errado, né? Estamos desviando aí do nosso caminho. Exatamente. E uma coisa é o que nós aparentamos ser, né? Outra coisa é que nós somos de fato, né? Eu estava lendo o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, e Emmanuel fala que a nossa mente é o espelho da nossa alma, né? Então, aquilo que nós pensamos no dia a dia é o que vai existir pós o nosso desaparecimento do nosso corpo e dos nossos corpos, de um modo geral, tanto o corpo material quanto o corpo espiritual, né? Então, o que fica é essa nossa capacidade, essa nossa mente, né? Então, a educação mental, a sintonia, como você lembrou bem, né? Buscar essa sintonia é fundamental, né? E você lembrou uma coisa importante, nós temos esse conhecimento, esse acesso a essa verdade que liberta, né? Porque é o que Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quantos ainda não têm acesso a essa verdade? E é interessante, Márcio, porque aí gera aquela pergunta, qual é o ponto inicial? Quando eu devo começar? Qualquer hora, né? Ao estágio que nós estamos, nós podemos iniciar. Muitas vezes nós queremos esperar estar em situações melhores, confortáveis, para iniciar algo para nos auxiliar no nosso crescimento. Mas o momento é agora. Não tem o mínimo ou o máximo, né? É agora. É partir do ponto que nós estamos, fazendo uma predisposição sincera de querer algo melhor e iniciar a marcha. Uma marcha longa, né? Não é uma marcha fácil, que agora a gente vai estudando, a gente vai percebendo, vai enxergando, conseguindo enxergar. Eu acho que essa clareza de conseguir enxergar os nossos vícios é algo muito importante para a nossa reforma íntima, ter a sinceridade de olhar para nós. E aí, Márcio, eu lembro dos processos de reforma íntima no plano espiritual, você de frente para o seu inimigo, né? Um dos processos é esse, né? Porque ele vai falar tudo sobre você vai ter que ter a humildade de ouvir o que ele tem para te dizer, você vai ter que... E muitas vezes nós temos isso hoje e não valorizamos, né? Achamos muitas vezes que isso é uma implicância pessoal, e não aproveitamos a melhor parte que vai nos auxiliar a crescer nesse processo aí, né? Exatamente. Porque toda crítica, né, ela deve nos trazer um questionamento interior para que a gente aproveite isso, né? Para que a gente tire proveito dessa crítica, né? Dessa situação difícil. E realmente a sabedoria consiste nisso, né? De você aprender com a adversidade, porque é ela que faz a gente crescer, as lutas do dia a dia, né? E o Alex lembra muito bem aqui, né, Alex, a questão de quando eu começo a minha reforma? Agora, não é? E aí a ideia é você fazer um trabalho, que eu cheguei à conclusão também muito importante, de você não estar preocupado com o que você fez ontem de errado, né? E com o que vai acontecer amanhã. É hoje. Hoje eu tenho que ser melhor. O que eu vou fazer hoje para ajudar o meu próximo? O que eu vou fazer hoje para ajudar as pessoas que estão à minha volta? O que eu posso fazer, né? Então, faça hoje e esqueça amanhã, né? Porque esse é o grande segredo da vida, né? Por isso que Jesus fala, não olhe para trás, se olhar você vira estátua de sal. Né? Então, você tem que olhar para frente e, ao mesmo tempo, focar no agora, né? Aonde eu estou. Agora, muito bom isso aí, né, Márcio? Porque muitas vezes o remorso, os ressentimentos, isso atrapalha demais nosso crescimento espiritual, né? Muito. Nossa melhoria. Errou, bola para frente, né? E a humildade, né? Eu acho que o Evangelho nos coloca uma coisa muito importante sobre a questão da humildade, né? De começar a desenvolver a humildade, enxergando, né, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, porque todos nós temos, né? Nós temos algumas virtudes e temos alguns defeitos. Então nós temos que trabalhar do modo que vamos crescendo sem olhar para o negativo, sem alimentar o negativo, sem fortalecer o negativo. Quando André Luiz fala que o mal não merece comentário em tempo algum, e a gente percebe que nossa mente ela é criadora,
Toda vez então que nós voltamos no mal, toda vez que nós relembramos o mal que fizemos, nós estamos fortalecendo ele. Exatamente. Né? Dando força para ele dentro de nós. Realimentando, né, o sistema, né? Porque quando você pensa, você realimenta, né? A mente, ela energeticamente, ela reativa, né? E cai num ciclo de ideias, né? Ideias fixas. E cai no ciclo de monoideia, de ideias fixas. Aí é difícil a gente sair do vício, né? Porque quando você pensa nele, você realmente está... Então, a ideia é você limpar a mente e começar a trabalhar isso, né, no dia a dia. Porque senão a gente vai acabar patinando. Parece que você não consegue sair do local, né? Isso que dá uma angústia na gente. É uma angústia, né? E uma das coisas que a gente percebe, mas quando a gente vai ler os livros, é que os espíritos superiores, eles têm uma espontaneidade no bem, no que é certo. E nós, como espíritos inferiores, nós ainda temos dificuldade. Mas nós podemos exercitar. Eu acho que esse exercício, né, de fazer o bem, de desenvolver as virtudes, é algo que depende de nós. Nós podemos fazer, nós podemos treinar, mesmo que não seja espontâneo, mesmo que não seja algo que está ainda impregnado em nós, porque a nossa atitude corriqueira é da violência, não é da... Então, por quê? Porque está impregnada em nós. Mas as virtudes, nós também podemos ir pouco a pouco desenvolvendo ela, forçando, né, entendendo a importância dela e vamos nos dispondo a realizá-la, né? A neurociência hoje ela vem trazer exatamente isso para nós, né? Que ninguém nasce resiliente, a pessoa adquire a resiliência, né? A virtude ela é adquirida, então você pode conquistar, né? Ninguém nasce líder, você desenvolve a capacidade de liderança e assim por diante. Então, todas as virtudes, elas são suscetíveis de serem desenvolvidas em nós, porque a semente latente está em nós, né? A nossa essência é de tudo de bom. Então, a ideia é a gente desenvolver essa semente, né, com pequenos gestos, né, pequenas atitudes que parecem simples, mas que leva a um crescimento, né? A plantinha, ela está ali, né, aquela sementinha insignificante. E quando ela vai crescendo, ela é frágil, até um cachorro pisando mata a plantinha. Mas quando se torna uma árvore gigante, aí, né, então é tempo também, né? Então a gente tem que dar tempo ao tempo, mas não deixar de fazer essa conquista diária, né? Eu sinto que essa técnica que é utilizada, né, pelo AA, onde eles dizem só por hoje eu não vou beber. Eu já descobri que isso é válido para todos os nossos vícios, todos, absolutamente. Hoje, só hoje eu preciso vencer, amanhã não importa, né? Então só hoje eu não vou pensar no mal, só hoje eu não vou fazer o mal, só hoje eu não vou beber, só hoje eu quero focar em outras coisas. Né? E toda vez que o pensamento vem, você tem que afastá-lo, você tem que deletar. Né? Aí eu falo, tem gente que fala, não, mas é muito difícil. Não, pensa nas suas dívidas, pensa nas coisas que você tem que fazer, nos seus sonhos a realizar, né? Obras que você tem que construir, o que você tem que fazer, mudança na sua vida, né? Então, tira o foco dali, né? Porque onde está o vosso coração, não, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Então, é a gente focar e colocar o tesouro em outras partes, né? Dá para entender isso? É direcionar a mente para outras partes. Porque quando você vai ver, tudo é mente, né? Tudo é mente, né, Márcio? Tudo é mente. E a gente tem que... É um ponto importante, porque o nosso sentimento gera o pensamento. Então, que nós possamos ir freando nossos pensamentos para não dar força e ir trabalhando os nossos sentimentos, né? Porque, de repente, a pessoa até fala, cara, mas é difícil demais esse negócio de frear os nossos pensamentos. É porque ele vai alimentando de tal forma nossos vícios, nossos defeitos, que quando a gente perceber, nós já estamos na ação. Porque nós somos criando mentalmente, gerando, né, oportunidades negativas, ao invés de gerarmos oportunidades positivas. E essa disciplina, desenvolver essa disciplina é algo, muitas vezes quando a gente percebe uma pessoa que está com obsessão, problema de desequilíbrio, ela sempre tem uma dificuldade, fala assim, mas é tão difícil eu vencer a obsessão da minha mente,
Mas nós temos que começar a trabalhar isso. A nossa vontade, direcionar os nossos desejos, cabe a nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós temos condições de fazer isso. Nós temos um dever para conosco, a nossa evolução espiritual, uma fidelidade de evolução espiritual que nós temos que abraçar ela e seguir, né? Sem medos e com coragem, destemido, porque é algo que nos compete. Ninguém dá para fazer isso por nós. Exatamente. Uma das coisas que eu estou fazendo, Alex, num curso que chama Mindfulness, né, que seria exatamente essa mente acelerada que as pessoas têm hoje em dia, as pessoas não conseguem parar de pensar. Elas deitam e a mente não para. Aí ela tem que tomar Rivotril, tomar um medicamento para dormir, porque a mente não para, funciona o tempo inteiro. Gente, isso é um problema sério, né, que nós estamos enfrentando, porque o excesso de estímulos é que está provocando isso em nossa mente, né? Então nós temos que aprender a frear, parar de pensar. Eu já adquiri esse hábito, é bacana, e eu consegui na meditação e na mediunidade, porque você, para receber um espírito, por exemplo, se você não para de pensar, você não consegue abrir o canal do pensamento para que outros pensamentos entrem na sua mente. Então você tem que limpar sua mente, parar de pensar. E nisso os orientais estão bem na nossa frente, né? Porque eles conseguem serenar, parar de pensar. Entendeu? Eu já consegui essa façanha, eu acho isso maravilhoso. Eu paro de pensar. Olha que legal, né, Alex? E aí, quando eu paro de pensar, eu consigo deletar, como se eu deletasse minha mente. Parou. Aí eu deixo que novas ideias positivas adentrem no meu campo mental. Quando vem uma ideia que é negativa, eu deleto. Olha que interessante. Então isso é educação mental, né? Fundamental, porque você precisa disso. Então as pessoas não estão dando conta nem de desacelerar a mente, Alex. Imagina de limpar a mente. Você entendeu? Mas essa é o grande equívoco que a gente cai, porque nós dedicamos tanto tempo a outras coisas e achamos que de repente uma meditação, uma leitura edificante, ela não tem valor. Mas o valor é imenso, porque essa paz, diante de tanta turbulência, tantas crises que nós enfrentamos e ainda nesse processo de crescimento e evolução espiritual nós vamos enfrentar, nós precisamos desenvolver ela dentro de nós, né? Essa insatisfação que nós muitas vezes estamos presos, existe aquela insatisfação que é a procura do melhor, que quer melhorar, mas existe aquela insatisfação negativa que tudo é ruim, tudo incomoda, tudo atrapalha, né? Tudo perturba. E essa nós temos que lutar e desenvolver a outra. Se tem algo que não está bom, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso construir algo? Né? Então, nos dedicar a enxergar a importância da meditação e nos dedicar um tempo a ela é muito importante para o nosso crescimento, né? E definir um rumo, né? Um caminho. Eu sinto que as pessoas estão perdidas, cara. Ele fica o tempo todo só respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, Instagram, não sei o quê. Nossa, quantas pessoas entrou no meu Instagram? Como é que tá? Gente, pelo amor de Deus. E a preocupação excessiva do que os outros vão pensar da gente, né? Quer dizer, não importa o que os outros vão pensar de você, cara. O que importa é o que você está pensando de você mesmo. Até quando nós vamos ficar vivendo de aparência? Fala para mim, de você construir uma imagem, né, de um cara bacana, de uma pessoa assim, se você não é nada disso. Então eu sinto que isso aí dá uma tristeza imensa, né? Porque parece que nós vivemos usando máscaras. Já acabou a pandemia, a gente não tira as máscaras, entendeu? Nós precisamos tirar essas máscaras, né? Precisamos ser quem nós somos. Quem nós somos, né? E você falando aí mais sobre direção, é interessante porque o mundo nos oferece muitos caminhos, né? Mas nós temos que saber a direção certa a seguir. E eu tenho um caso em que eles conversando com o Chico, né, falando sobre essa questão de melhoria, sobre reforma, e ele falou, eu me sinto como uma lesma que... Então você vê a vagareza de uma lesma, né? Só que ele tem um ponto que ele encerra sabiamente. Ele fala, mas na direção certa. Entendeu? Então, eu vejo que saber a direção, caminhar na direção correta é o principal, né? Por mais que seja lenta, por mais que seja igual uma lesma, mas a direção tem que ser a correta. O mundo nos seduz. A gente percebe, mas que o mundo ele maqueia as coisas de tal forma que você olha e fala, não tem nada de mal nisso. Não, isso aqui também não tem nada de mal. Isso aqui, mas só de você perder tempo, só de você retardar a sua marcha, já
já é algo que não está sendo bom, né? Exatamente. Imagina uma lesma indo numa direção. Aí ela vê uma graminha verdinha do lado. Aí ela desvia, já vai ali para a graminha, já era. Então o importante é isso. Eu achei, né, essa fala do Chico é maravilhosa, né? Que eu seja uma lesma, mas que sabe aonde quer ir. Aliás, eu vejo que muita lesma sabe, né? Ela está indo lentamente, mas ela está indo, ela sabe aonde ela está indo. O duro é a lesma que não sabe para onde vai. Aí danou tudo, né? Ou então o ligeirinho. Ele é rápido, mas perde a qualquer momento, né? Então, saber o caminho, né? E o caminho, gente, indiscutível, chama-se Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí, ele nos ensinou que temos que carregar nossa cruz, que nós temos que aceitar, né? E seguir o caminho e não ficar se questionando ou pensando em desviar. Né? É ali, o foco é ali, é cada um carregando a sua cruz e pagando a sua conta, né? As cruzes são individuais, então isso é importante dentro dessa autotransformação, né? Da nossa busca. E aí eu acho importante você ter uma religião, né, Alex? Não uma religião qualquer que te aliena, mas uma religião que te faz pensar, que te liberta realmente, né? Não uma religião que te cria... sabe, mais ainda problema, né? Cria um monte de empecilhos aí, né? Uhum. Com certeza. É essa escolha, né? Essa direção aí. Nós já conseguimos, nós temos nossa razão, ela já consegue enxergar. Eu não sei por que muitas vezes, mas nós queremos enxergar na visão de outros. Nós queremos seguir a opinião de outros, sendo que nós podemos discernir, olhar, falar, esse é o melhor caminho? Esse é o melhor para mim? Esse é o melhor caminho que eu quero para minha família? Porque nós podemos olhar para tudo isso e visualizar o melhor para nós, né? Exatamente. Não somos mais, né? Não somos mais criança, não, na altura do campeonato, né? E com tantas informações, né, Alex? Agora, aí é que está o grande problema, que antes a gente vivia sem informação, agora existe um oceano. Aí você fica perdido, igual segue tiroteio. Afinal de contas, o que eu vi, quem eu vi, né? Usa a sua intuição, usa o teu coração e lembra de Jesus, reconhece a árvore pelo seu fruto, né? Então, se você for seguir uma religião, olha o resultado, o que ela produz de bem para a humanidade como um todo, não é? Ou será que ela só está querendo ganhar o seu dinheiro, tirar de você alguma coisa? Ou ela quer te oferecer alguma coisa? Então, eu acho que nós temos que pensar nisso, né? Olhar o fruto da árvore e seguir a árvore conforme o fruto. É simples, né? Se a gente ficar meio perdido aí nesse labirinto. Né? Sim, é muito bom isso aí, né, Márcio? Porque essa questão do bem, né? Do bem que proporciona sem interesse. Porque muitas vezes nós estamos presos a esse interesse, né? O ser humano está muitas vezes preso ao interesse. Então ele vai movendo tudo à sua volta para o seu interesse. E quando nós vamos ver no livro dos Espíritos, o que caracteriza mais o ser é o desinteresse, né? É o desinteresse e o interesse pelo próximo, pela a melhoria do outro, pela evolução do outro, pelo crescimento do outro. Então, esse desprendimento das questões materiais, ele vai caracterizar naturalmente o nosso interesse aonde está. Onde está nosso tesouro, né? Onde está nosso tesouro? Ele está onde? Ele está em algo perecível, ele está em algo que realmente que vai nos acompanhar em várias reencarnações que nós vamos ter aí, né? Exatamente. Bom, gente, queremos agradecer aqui a participação do Alex sobre esse tema, né? A gente bater nesse papo aí e dizer para você que venha conhecer, né, Alex, a doutrina. Eu passo para o Alex fazer a consideração final e o convite aí para a nossa escola, né? de estudo. Nós convidamos a todos a estar conosco aí, participando da nossa Escola de Estudo Espírita, todos os sábados, a partir das 17h30, né? Vários temas assim empolgantes, vários temas que estão de acordo com a nossa realidade. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, livros que possam complementar. O que nós falamos aqui é apenas uma amostra grátis de tudo que existe mais profundamente nos livros. Então vamos buscar os livros, porque são eles que nos dão o suporte para que a gente realmente cresça, né? Vamos ver os nossos livros de hoje. Gente, esse livro é fantástico. Reforma Íntima sem Martírio. Foi um dos melhores livros que eu li
né, dentro da Reforma Íntima. Melhor que ele mesmo, só Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Maravilhoso. Mas eu gosto muito desse livro, né, que ele é muito bom, porque ele chama Reforma Íntima Sem Martírio. Eu achei que a irmã Dufour foi maravilhosa nos ensinar uma reforma sem autoviolência, sem nos violentarmos. Outro livro interessante é esse, né? Mereça Ser Feliz, também pelo médio Vanderlei e pelo espírito de Hermance Dufour. Maravilhoso, também eu achei assim fantástico. Trouxe informações extraordinárias. Estudei esse livro, os dois livros, por muito tempo, várias vezes. É interessantíssimo, né? Temos esse outro livro, Encontro com a Paz e Saúde, uma obra de Joana de Ângeles. Aliás, as obras de Joana são fantásticas, dentro da psicologia transpessoal. A Joana é fantástica, vale a pena a gente ler. Encontro com a Paz e com a Saúde, né? Então, esse livro é muito bom, tá, gente? E temos também de Joana de Ângeles, né, que não está aí, mas você pode encontrar, que é o Autodescobrimento, um livro fininho, mas que é maravilhoso. Temos a Reforma Íntima, né, da editora Alta de Souza, um livro chamado Reforma Íntima, todo preparado e organizado para nos ensinar a fazermos a reforma íntima. Esse é na verdade, esse livro ele é um compilado de tudo que existe sobre a reforma íntima. Maravilhoso, da editora Alta de Souza. Gente, 20ª ação entre amigos. Olha que maravilha! Ajudando a nossa obra, você está concorrendo para ganhar no primeiro prêmio 25 mil e mais 5 prêmios de 5 mil reais. Então, colaborando conosco, você ainda está correndo o risco de ganhar, né, alguma dessas premiações. Então, nós contamos com a sua ajuda, tá certo? Porque é uma forma de colaborar. Então, nós contamos que você possa adquirir, né, esse número ligando para nós, entrando em contato conosco e você pode participar. Gente, doações. Nós precisamos e vivemos de doações. Seja um sócio contribuinte da nossa instituição. Com R$10 que você colaborar, a gente já se sente muito grato, porque vai fazer a diferença. Para você pode não fazer, mas para nós faz grande diferença. Então, por favor, nos ajude. E se você já colabora conosco, nosso muito obrigado por essa contribuição. Você pode entrar no nosso site www.vantuildefreitas.com.br e lá tem o nosso balancete de prestação de conta do que nós estamos fazendo com esse dinheiro. Então, é uma transparência total de tudo que nós fazemos. Nós agradecemos muito pela sua doação. Clube do Livro. Gente, você, com apenas R$25, você recebe um livro todo mês. Participe do Clube do Livro, torne-se um sócio, porque investir no livro é um investimento, não é uma despesa que você vai ter, né? Presente, nós estamos, às vezes a gente quer dar um presente, tendo um livro, não existe melhor presente que um livro. Mas se você acha que é pouco, você pode dar algo que você queira e o livro junto, porque com certeza vai ser um grande presente, tá? Então, torne-se um sócio do Clube do Livro, estimulando a sua leitura pessoal e estimulando outras pessoas, ok? Gente, em relação às nossas redes sociais, estamos no Face, no Instagram, tá certo? E todos os nossos programas estão sendo gravados, estão no YouTube. Se você entrar lá e digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas e Encontro com a Espiritualidade, você vai encontrar todos os nossos programas gravados, onde você pode ter acesso aos que já passaram, né? E rever e estar indicando para amigos. Então, eu agradeço, peço para você que possa estimular as pessoas a divulgar, compartilhar, né? E a curtir e passar isso para frente. Nos ajude a divulgar essa obra. Gente, teremos uma campanha em defesa da vida, tá certo? Que chama Campanha Madre Teresa de Calcutá, que vai acontecer no dia 28, em frente ao Shopping Pantanal ali. Então nós vamos estar reunidos 8 horas da manhã, né, distribuindo panfletos e fazendo uma campanha em defesa da vida. Se você puder, participe conosco, vá para lá, vamos
fazer essa campanha e defendendo a vida, uma campanha nacional em defesa da vida. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Gente, estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer a sua audiência e convidarmos você para fazermos a fluidificação das nossas águas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança para cada coração. Que o teu amor permaneça conosco, Senhor, nos iluminando, nos amparando, nos protegendo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muita paz e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.